conosco. Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque... A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração. Mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder junto aí com você refletir em mais uma porção da palavra de Deus. Agradecemos o Senhor e agradecemos o Senhor também pela sua presença, né? Você sempre ligado conosco, e aonde quer que você estiver, nosso desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Salmo capítulo de número 9, apenas o versículo de número 10, que assim diz a palavra do Senhor: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra de Deus. Queridos, trago uma reflexão muito objetiva, muito rápida, na oportunidade desse dia. E, por certo, você já deve ter ouvido ou então mencionado alguém expressar assim: este eu confio, nele, este eu conheço, nele eu posso confiar. Esta frase é uma frase que, por certo, você já declarou várias vezes. Se não declarou, você já ouviu ela, porque é algo que faz parte, né, de nós, seres humanos. Em nosso relacionamento sempre vai ter aí alguém mais próximo a nós, do qual você pode expressar acerca dele com relação à sua confiança. Tem gente que vai além, né, Áurea? Quando diz assim, põe minha mão no fogo, né? Você já viu? Tem até essa expressão aí. Tem gente que confia tanto no outro que chega a expressar, né? Põe minha mão no fogo. Nós devemos ter um certo cuidado com relação a essas expressões, né? Mas falar de confiar em alguém é algo que é nosso, né? Uns exageram nisso aí, né? Outros já são bem desconfiados, mais cautelosos com relação a esse contexto de confiar em alguém. Outros já confiam desconfiando, né? Só sei que em um determinado momento de nossa vida, isso aí, nós estaremos envolvidos com isso. Por um dia nós temos que confiar em alguém. São situações que aparecem, que vão aparecer em nossa vida, que nós vamos entregar a nossa causa aí para alguém resolver. Isso aí é fato, querido. Isso aí nós não temos como sair dessa situação. É a chave da tua casa que você vai ter que entregar para alguém, é um bem de valor, é algo que você vai compartilhar com alguém, é a confiança de alguém que você vai esperar um momento desse. Nós já vivemos e ainda estamos sujeitos a viver vários momentos desse, né? Porque enquanto a vida ela continua, confiar em alguém é algo que nós temos aí necessidade. Falar de confiança, então, é falar de algo que faz parte da nossa rotina, né? Uns confiam até demais, outros confiam, né, menos, mas é algo que nós sabemos muito bem disso. E é interessante que sempre nesta questão de confiança nós somos cautelosos, cuidadosos, e no meio de uma quantidade de pessoas das quais nós relacionamos, apenas algumas delas você pode falar essa palavra, né? Eu confio. Nós relacionamos com muitas pessoas, mas depositar confiança, nem todos daqueles nós podemos expressar assim esta frase. Por que eu estou falando isso? O texto que nós acabamos de ler vai falar também acerca dessa questão de confiar. Vai falar acerca da confiança, deste ato de confiar. Porém aqui sai da esfera de confiança entre amigos, confiança entre pai e filho, confiança entre marido e esposa, confiança dentro
dos familiares, isso sai fora, né, dentro desse contexto de pessoas, e vai falar acerca da nossa confiança em relação a Deus. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós precisamos de confiar nas pessoas, que mais cedo ou mais tarde nós viveremos situações que nós dependemos e precisaremos de pessoas, a nossa confiança em Deus também, nós temos essa necessidade. Então, se eu não entender isso, vai existir certas coisas na minha vida que amigo não pode fazer, que esposa não pode fazer, que filho não pode fazer, que amigos não pode fazer. E se você não confia em Deus, e se só somente Deus que pode fazer por você, a questão vai ficar por resolver. Então, daí a orientação da palavra do Senhor, quando na tarde deste dia, neste versículo, o salmista aqui, o escritor deste salmo, ele faz uma linda declaração acerca do contexto de confiança em Deus, quando ele diz estas palavras: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Isso é maravilhoso. Mas para que haja confiança é necessário conhecer. Daí a orientação da palavra de Deus. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Não tem como. Daí a orientação da palavra do Senhor, e aquilo que temos pregado aqui com muita frequência, de Gênesis a Apocalipse, o convite do Senhor é aproximação. O convite do Senhor é para que você se achega. O convite do Senhor é para que você se aproxime dele, para que você conheça, para que você o reconheça, para que você prossiga em conhecer, para que você estabeleça relacionamento com ele, porque nós só confiaremos em uma pessoa quando nós conhecemos. E a palavra do Senhor, ela tem um convite para mim e para você: conheça Deus. Vai confirmar isso? Em muitos versículos: aproxime do Senhor e ele se aproximará de vós. Clame ao Senhor e ele te responderá. O intuito do Senhor para a sua vida é relacionamento, querido. Não é uma busca lá de vez em quando, não. O Senhor não tem interesse. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida, de um relacionamento à distância, não. Nós que promovemos este relacionamento à distância. Nós que, por não ter interesse, nós estamos à distância, mas o intuito de Deus para mim e para você é aproximação, é proximidade, é relacionamento com intimidade, é busca constante, é todos os dias. Por isso que o Senhor chama e nos convida para nós não apenas o conhecer, mas sim dar prosseguimento a este conhecimento, é todos os dias. Daí a orientação, né, do salmista, quando ele declara: esta confiança é só para os que conhecem. Quando ele fala assim: os que te conhecem, aqueles que conhecem o Senhor, eles confiam no teu nome. Por quê? Porque aqueles que conhecem o Senhor sabem dos atributos exclusivos que só Deus tem. Você pode confiar em mim, querido, e eu posso te decepcionar. Você pode confiar em mim e eu posso te entristecer, mas Deus não. Deus não. E ele, ainda que ele não te dê aquilo que você pediu, mas ele vai te proporcionar aquilo que é o melhor para você, ainda que você não entenda. E é esta exclusividade que só o Senhor tem. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que vai ser o nosso mal, porque nós não temos o conhecimento do amanhã. Mas o Senhor conhece não só o amanhã, mas ele conhece toda a nossa história. Todos os nossos dias, tanto os vividos quanto aqueles que viveremos, aqueles que ele permitir que venhamos viver, todos eles estão explícitos aos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor conhece. E muitas vezes a nossa resposta da parte de Deus é não visando o nosso bem.
exclusividade que só o Senhor tem. E isto aí o salmista ele declara quando ele vai falando, né, quando ele vai fazendo essa declaração, né, ele fala que aqueles que conhecem o teu nome, aqueles que sabem o poder do Senhor, aqueles que reconhecem a graça do Senhor, aqueles que reconhecem o grande amor do Senhor, do qual não tem como aferir, aqueles que conhecem a misericórdia do Senhor, aqueles que conhecem a multiforme graça do Senhor, aqueles que têm intimidade com o Senhor, esses confiam em Ti. Porque sabe que o Senhor é Deus, porque sabe que o Senhor é bom, porque sabe que a tua fidelidade e o teu amor leal dura para sempre. São exclusividades que só Deus tem e que ser humano nenhum vai ter. Confiamos em pessoas, querido. Temos experiências de confianças, né, de confiança que nós depositamos, e junto da confiança veio a decepção. Por quê? Porque nós somos limitados. Muitas vezes nós decepcionamos e às vezes nem é a nossa intenção de decepcionar, mas pelo fato de nós sermos limitados, nós não podemos empenhar a nossa palavra, nós não sabemos o que produzirá daqui a poucos instantes, nós não temos o poder sobre o futuro, ainda que o futuro seja alguns minutos à frente, nós não sabemos nada a não ser o passado, que já não volta mais, e o que nós estamos vivendo no momento. Passou disso, nós não temos controle nenhum. Daí o empenho de nossa palavra, que às vezes nós decepcionamos em situações que nós não gostaríamos, que está alheio à nossa vontade, mas por nossa limitação, nós somos fracos e limitados, mas Deus não. Daí a fé deste salmista, quando ele é um exemplo para mim e para você, que diz assim: aquele que conhece o teu nome confia em Ti. Lembra daquele ditado que diz assim: olha, esse eu conheço, esse eu posso confiar? É o que ele estava falando aqui. Todos aqueles que conhecem, esse eu conheço, esse eu posso confiar. E a palavra do Senhor vai chamar, né? Ela vai nos fazer um convite para nós fazermos aí um experimento, né? Com relação a esta questão. A palavra do Senhor, sabe o que Deus precisa, olha, para começar a agir na nossa vida? É um voto de confiança, para entender que Ele é de confiança. Olha que coisa maravilhosa. Mas você precisa de experimentar. No livro de Salmo, capítulo de número 34, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai mandar você fazer prova, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Então, se nós não fizermos esta prova, né, não tem como nós conhecermos o Senhor. Nós precisamos, isso aí é um ato de fé. É um ato de fé. E conforme nós sempre falamos e repetimos por várias vezes, não existe uma pessoa nesse mundo, e nem existirá, que se entregou a Deus de todo o seu coração, que obedeceu o Senhor com todas as suas forças, com um coração sincero, que se decepcionou com Deus. Não tem uma. Agora, se você me perguntar quantas pessoas que hoje contabiliza grandes prejuízos por se afastar da presença do Senhor, são muitas. Todos os dias nós vemos tristes histórias de pessoas que se afastaram do Senhor e só tem contabilizado prejuízo. Outras nem prejuízo mais, né? Nem contar a triste história pode, porque nem existe mais. Outros que estão contando a triste história, o seu triste fim. Queridos, isso aí é algo que nos preocupa.
E a intenção do Senhor, conforme nós sempre falamos aqui, é o seu melhor. A intenção do Senhor para a sua vida é vida com qualidade, é salvação. Daí esta orientação: quem conhece o teu nome confia em ti. E 2 ensinos aqui, bem rápido, para a gente fechar aqui a nossa reflexão. Falar de confiança. Confiar em Deus, ela é entrega total. É sem reserva. Sabe aquela coisa, eu confio desconfiando? Com Deus isso não existe. Não queira fazer esta prova com Deus, confiar desconfiando. Ou você se entrega ao Senhor, ou então você não se entrega. Com Deus é assim. Ou você confia ou você não confia. Não existe meio termo. Você pode confiar desconfiando com pessoas, mas Deus não. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe a forma que você se aproxima dEle. Então, ou você confia, ou você não confia. Ou você quer conhecê-lo, ou você não quer. Ou você quer manter um relacionamento com Ele, ou não. Com Deus não existe meio termo. A palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 125, versículo de número 1, a palavra do Senhor vai falar assim, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui? Que aqueles que confiam no Senhor estão estruturados. Vai ter problema? Sim. Continua tendo problema? Sim. Mas uma coisa é passarmos pelos problemas na presença de Deus. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos estrutura. É o Senhor que nos dá condição para a vida. É o Senhor que nos sustenta. E é o Senhor que promove a nossa segurança espiritual, que é o que nós necessitamos. É o que nós necessitamos, é segurança espiritual. Por isso que nós falamos que não nos abala. Pode nos entristecer. Pode nos entristecer, mas abalar jamais. Tirar nossa esperança jamais, porque aqui é promessa do Senhor. Aqueles que confiam, aqueles que confiam serão como os montes de Sião. Ou seja, conforme nós já falamos, falar de monte é falar de estruturado. É a presença do Senhor que faz isso conosco, querido. É a companhia do Senhor, é a promessa do Senhor, né? Que é de estar conosco todos os dias. E o segundo ensino que eu tenho aqui nesse versículo é que confiar em Deus, Ele gera paz. Olha que coisa interessante, olha. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa situação, os nossos anseios, os nossos problemas, o nosso reconhecimento, quando nós nos entregamos de coração para o Senhor, gera em nosso coração a paz. Por quê? Porque nós entendemos. Aqueles que conhecem o Senhor entendem que o Senhor não vai te decepcionar, que o Senhor não vai te abandonar, que o Senhor jamais fracassa, que o Senhor jamais sofre interferência ou variação, que nada se opõe à vontade do Senhor. Não existe sabedoria alguma, discernimento algum ou plano algum que pode se opor ao nosso Deus. Então, quando você confia no Deus que pode todas as coisas, você se entrega e você descansa. E esse descanso no Senhor, esta confiança no Senhor, gera tranquilidade no teu coração. Queridos, vale a pena nós nos entregarmos, vale a pena nós confiarmos, mas para que isso aconteça na minha vida, é necessário que eu conheça. Nós só confiamos naquele que nós conhecemos. No livro de Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aleluia, coisa maravilhosa. É a confirmação daquilo que acabamos de falar, que a confiança em Deus traz para nós a paz. Ainda que o cenário seja completamente desfavorável, mas
entendemos que se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós temos paz, porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. E o versículo de número 10 aqui que nós escolhemos, olha, para a meditação, o finalzinho dele vai falar assim, né? Que o Senhor, os que te conhecem, confia, por quê? Porque o Senhor jamais abandona aqueles que buscam. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né, Ivan? Quando nós lemos o Salmo de número 91, lá no verso 1, no verso 2, nós vemos uma coisa maravilhosa, né? Que fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Ele descansa na sombra do Onipotente. Falar em habitar é falar de permanecer, né? Permanecer. Quer dizer, o que acontece? Ele permanece e ele descansa. Por que ele descansa? Porque ele confia. Quando Aleluia. Você chega no verso 2, né? Ele diz assim: direi do Senhor, ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Porque não tem como você dizer que confia se você não descansa. Não tem como também você dizer que descansa no Senhor se você não confia nele inteiramente. Então são duas coisas que andam juntas, né? Porque quem conhece o Senhor confia nele, quem confia nele descansa nele. É coisa maravilhosa, né? É lá no Salmo 84, número 84, no verso 12, também diz uma coisa maravilhosa: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas eu também posso ter amigos aqui na terra também em quem confiar. Nós já ouvimos nessa tarde que às vezes nós confiamos em alguns, não confiamos em outros. E claro que nós temos bons amigos, nós temos pessoas que nós podemos confiar, sim, mas são pessoas limitadas, igual eu e você. Mas o Senhor não. Quando você lê o Salmo 139, nós não temos tempo aqui para ler esse salmo, mas se você pegar aí a sua Bíblia e estudar com atenção o Salmo de número 139, você vai ver que o Senhor, ele é onipresente e é onisciente em qualquer lugar que nós encontramos. Existem lugares, né, Ivan, que nós podemos aí estar precisando de um socorro, que não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém que pode fazer nada por nós, né? É por isso que a palavra fala que bem-aventurado aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Aleluia. Porque para o Senhor não existe limites. Onde quer que estivermos precisando do milagre, do socorro do Senhor, ali ele vai estar. Lá no Salmo 139 diz que terra, céu, inferno, mar não é limite para o Senhor, né? Se eu estiver na terra, se eu estiver no mar, até mesmo lá no abismo, lá no inferno, é possível gritar o nome do Senhor e ele nos socorrer. Há poucos dias atrás aqui nós estávamos pregando sobre Jonas e falamos isso, né? Jonas chegou a chamar aquele ventre do peixe onde ele estava de inferno. Existem versões bíblicas que diz: lá do inferno ele clamou ao Senhor. Então, por que somos bem-aventurados? Porque que é bem melhor acreditar no Senhor. É porque para ele não tem limite. Onde quer que eu e você estiver, precisarmos dele, ali ele vai estar. Mas os nossos amigos aqui da terra, eles são bons, eles nos amam, muitas pessoas nos amam, nos quer bem, faz de tudo por nós. Mas nós precisamos da presença física deles para eles fazerem alguma coisa. E o nosso Deus não, ele é infinito. Ele é poderoso e ele é onipresente. E é onisciente. Tanto ele sabe o que precisamos, como ele está em todos os lugares e pode nos socorrer a qualquer momento
que clamarmos o nome dele. Então, nesse nós podemos confiar. Né? Porque não vai nos abandonar, né? Não vai é a nos promessa. Para nós fecharmos aqui, a hora no livro de Salmo, capítulo de número 100, eu lembrei aqui, procurei aqui, achei. A palavra do Senhor vai nos dar essa orientação, porque que nós devemos confiar no Senhor. Diz a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele é bom. E o seu amor leal é eterno. Ou seja, exclusividade de Deus, né? É quem pode te dar amor eterno, querido. Quantas pessoas que você amou e hoje ela só existe na sua memória? Só nas nossas lembranças. Todos nós temos um caso deste a contar, uma história dessa a falar, mas a palavra, o amor do Senhor, ele começa nesta vida e se estende por uma eternidade. É relacionamento que começa aqui e se estende por uma eternidade. Nós em momento nenhum estamos querendo desfazer da sua confiança com relação às pessoas que você convive. Não, nada disso. Muito pelo contrário, nós temos pessoas que nós confiamos, abrimos a porta da nossa casa para eles, recebemos porque nós confiamos. Mas acima destas pessoas, nós temos Deus. Temos a nossa confiança em Deus, porque nós entendemos que só o Senhor tem atributos que nenhum de nossos amigos e parentes tem. E que o nosso relacionamento com Deus, ele é eterno. E esta é a visão que o Senhor quer que nós venhamos ter acerca dele, que a fidelidade dele permanece para sempre. Isso aí só o Senhor tem, e ele quer que você desfrute, né, desta graça que só ele pode proporcionar para a sua vida. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, mais esse momento de reflexão. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, e também pedimos ao Senhor que todos aqueles que estão presentes conosco, ouvindo a Tua palavra, cultuando o Senhor juntamente conosco, ó Deus, que a boa mão do Senhor possa estar abençoando cada um, trazendo à nossa vida mais entendimento acerca da Tua palavra. Por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Glória Jesus. a Deus. Glória a Deus.